Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Nosso tempo devocional em que olhamos para o livro de Salmos e meditamos nestas palavras tão belas que fazem parte da revelação do Senhor para nós. Vamos hoje ler um salmo muito bonito, extremamente poético, escrito por Davi e que está no primeiro livro dos Salmos. É o Salmo do número 19 e ele diz assim, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs o céu uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até à outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Lindíssimo salmo, e nós podemos com muita facilidade dividi-lo em três partes, todas elas significativas. A primeira parte, o versículo 1 até o versículo 6, fala de forma muito clara sobre a revelação chamada em teologia revelação geral, a revelação natural, a revelação que é dada pela natureza, pela criação. Davi destaca de uma forma tão bonita, não é? Os céus proclamam a glória do Senhor. Aquele que olha para o firmamento, por exemplo, numa noite estrelada, cheia de estrelas, não é? Uma noite num local em que possamos vê-las na cidade, nem sempre é tão fácil, mas que já teve a oportunidade ou vive em lugares onde é fácil ver o céu estrelado à noite, é magnífico, não é? Quando nós olhamos grandes coisas da criação, isso de facto realmente nos marca. Paulo vai escrever na carta aos Romanos que, tendo em conta a revelação geral de Deus, a criação que está à nossa volta, o homem é inexcusável. O homem não vai poder chegar à presença de Deus e assim, mas eu não tinha a mínima noção que Deus existia, como é que eu podia saber? A criação está aí para nos ajudar a perceber isto. Basta alguém realmente meditar um pouco, olhar um pouco mais, perceber um pouco mais que esta criação, com toda a sua elaboração, com toda a sua riqueza, com toda a sua organização, com toda a sua diversidade, não podia ter vindo do nada. É um pensamento tão pobre que acredita que realmente isto simplesmente apareceu. É muito mais fácil realmente pensarmos que há uma mente brilhante, uma mente racional, uma mente criadora por trás de tudo isto e que organizou estas leis que estão à nossa volta e que nos surpreendem. Então, o salmista expressa a sua admiração pela natureza. É notório que alguns comentadores falam que há vários textos da época que são muito parecidos com este de Davi. Talvez Davi tivesse se cruzado com algum destes textos e o tivessem marcado pela sua beleza poética e ele de alguma maneira é inspirado por eles. A grande diferença é que ele aqui não exalta a natureza pela natureza, ele exalta a natureza pelo fato da natureza nos mostrar o Criador. E isto sim, não adoramos a natureza, nós não adoramos a mãe natureza, nós adoramos o Criador. A natureza é parte daquilo que Ele nos dá, faz parte do seu amor, é expressão da sua glória e do seu cuidado para connosco. A segunda parte do Salmo, dos versículos 7 até ao 11, parece mudar de forma radical. Apenas temos que entender que continuamos a falar sobre revelação.
Primeiro falamos sobre a revelação natural, revelação geral, revelação da natureza, mas essa revelação, apesar de apontar para Deus, ela não é suficiente. Ela não nos mostra tudo sobre o caráter de Deus e nem nos fala sobre a salvação. Então precisávamos de uma revelação específica, de uma revelação mais concentrada, de uma revelação que nos levasse a chegar a entender melhor a Deus e a sua salvação, e esta é a revelação escrita. Então o salmista, de forma muito criativa, ele fala usando vários sinónimos sobre uma coisa só, a palavra de Deus. Então ele diz a lei, o testemunho, os preceitos, o mandamento, o temor, os juízos. Tudo para dizer apenas uma coisa, a palavra de Deus. A revelação de Deus escrita que chegou até nós é extraordinária. E o que é que ela faz? E ele também elabora naquilo que a palavra do Senhor traz para nós. Ela restaura, ela dá sabedoria, ela alegra, ela ilumina, ela permanece, ela nos faz justos, ela é maravilhosa. Ele utiliza então duas imagens, duas parábolas, para nos falar sobre o valor da palavra. Uma que tem a ver com riqueza, a outra tem a ver com sabor. Riqueza, qual é a coisa, o símbolo maior da riqueza? Ouro. Ele diz, a palavra do Senhor vale mais que ouro. E o que é mais significativo em termos de sabor? O mel. Ele diz, ela sabe mais do que o mel. E é bonito porque o salmista, de forma bastante pictórica, não é? Portanto, ele cria esta imagem para que nós possamos perceber o valor da palavra do Senhor para nós. Que pena é que tantas vezes, tendo a palavra connosco, e sabendo que ela faz tudo isto, ela restaura, ela alegra, ela anima, ela ilumina, ela permanece, ela nos faz sábios, tudo isto. E, no entretanto, tantas vezes nós parece que esquecemos a palavra. E podemos, às vezes, passar um dia inteiro sem meditar na palavra do Senhor, sem abrir e sem a ler, sem gastar um bocadinho de tempo para ouvir o que ela tem para nos dizer. O salmista nos chama a atenção e ele diz, a revelação geral é extraordinária, mas a revelação escrita é fantástica. E em guardá-la, em conhecê-la, em obedecê-la, em viver de acordo com aquilo que ela nos pede, diz ele, há grande recompensa. E por isso é um apelo que ele deixa para nós. A terceira e última parte do Salmo foca no próprio salmista. E ele começa por pedir ao Senhor que o livre do pecado. Dois tipos principais. Um pecado oculto e um pecado externo visível. O pecado oculto é aquilo que eventualmente pode ser feito sem premeditação, sem intencionalidade. É aquele que está quase que escondido. Nós não percebemos ainda que é mau e que está errado. Então ele pede, Senhor, mostra-me, ajuda-me a perceber. É como o outro apelo que ele vai fazer em outro salmo, sonda-me, não é? E ajuda-me a perceber o que é que há de errado em mim, porque eu quero viver de acordo com a tua vontade, não quero me deixar levar. Então, esta sondagem é necessária para que nós possamos receber do Espírito Santo a noção daquilo que não está bem e que às vezes pode nos passar despercebido. Depois, os pecados que são visíveis e que são fáceis de perceber, e ele especifica a soberba, o orgulho. É muito interessante Davi dizer que tem a noção de que se ele ficar livre do orgulho, ele será irrepreensível. Lembramos que ele é rei, é poeta, é líder de homens. Há muitos motivos pelos quais ele pode se orgulhar e deixar-se vencer pela soberba. E por isso ele pede e diz, Senhor, livra-me do pecado do orgulho. Já foi dito por muitos que o orgulho é o pecado favorito de Satanás. Foi aquele que fez Lúcifer cair e ele tenta instigar no coração do homem o orgulho, a vaidade, a independência. E certamente é muito mau sinal quando nós nos deixamos levar. Livra-nos, Senhor, do orgulho e da soberba. O Salmo termina com uma expressão extremamente bela. Este versículo final, ele é acrescentado, ele faz parte daquela que era a principal oração judaica, conhecida como Amidá. A Amidá era a oração mais importante do dia. E este versículo final faz parte desta oração, em que ele pede ao Senhor que possa ser agradável tanto a sua palavra quanto o seu pensamento. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que oração bonita para terminar este salmo. E que oração significativa para nós. Que os nossos pensamentos, que a nossa meditação, que aquilo que ocupa a nossa mente seja agradável ao Senhor. E certamente, se o for, as nossas palavras também serão. Estamos a viver um tempo de pandemia. Olhando para esta alteração da natureza, lembramos que o nosso Deus é o Deus da criação. A natureza não está fora nas suas mãos.
Vivemos a pandemia, é um tempo em que a revelação escrita que está na nossa mão, se calhar temos mais tempo para ela. E vamos aproveitar, porque ela é rica e ela é doce e ela certamente vai fazer diferença em nós. É tempo de rogar ao Senhor que nos ajude a estar livres dos pecados ocultos e que o nosso pensamento e as nossas palavras sejam agradáveis a Ele em todos os momentos e neste também. E quando sairmos dele também, para sermos a bênção que o Senhor quer que nós sejamos.